Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos entrando. Mais uma hora técnica começando. Em seguidinha, o nosso convidado vai entrar também, tá? Hoje estamos em loco aqui, ele está aqui no escritório, então vai ser uma hora técnica um pouquinho diferente, né? O tema hoje é bem legal, tá? E eu vou começar compartilhando minha tela. Vocês conseguem ver aí? Faz um joinha com a mão aí, quem puder também. Sempre o chat aberto, tá, pessoal? Então fique à vontade de falar no chat e a gente... Show de bola! E aí, Francisco, tudo jóia? Tudo certo? Vamos começar então. Essa é a 13ª edição da Hora Técnica, tá? Que é um evento que o pessoal já está habituado a participar. O objetivo desse evento é a gente criar um espaço técnico, tá? Mais acessível, mais direto, né? Que a gente consiga discutir um pouquinho mais a fundo os produtos que a gente comercializa aqui na Dynamis, né? Seja ele no contexto técnico específico ou no contexto comercial, e é trazer para vocês esse conteúdo de forma prática, para que você consiga, de fato, né, aproveitar esse treinamento, aproveitar essas informações que a gente vai falar durante uma hora no seu dia a dia. A gente vai falar normas, segurança, tecnologia. Hoje tem um lançamento bem legal da Enphase que a gente vai debater em relação à normativa, né, de injeção. Então, tem um lançamento legal do produto no que diz respeito a isso. E também o chat está aberto para a gente trocar experiências, tá? A gente discutir o que está pegando no dia a dia, tá bom? E tentar, de alguma maneira, né, nessas realidades de distribuidor, fabricante e integrador, encontrar soluções para os problemas que possam surgir. O tema de hoje, né, então, como foi divulgado, vai ser microinversor não é tudo igual, que é, quando a gente está falando em phase, essa realidade, mais do que nunca, é uma verdade, né? Essa frase aí, ela representa muito bem o que a Enphase pensa de tecnologia, né, no que diz respeito ao fotovoltaico. E a gente vai entender os fatores, né, que fazem diferença na eficiência, na segurança elétrica e na durabilidade do sistema ao longo do ano. Porque a gente está falando de um sistema, quando a gente está falando em Enphase, que tem 25 anos de garantia, né? Então, não é qualquer produto que consegue oferecer esse tipo de garantia no mercado, né? Então, a Enphase é um produto diferente e isso que a gente vai querer ter o objetivo de mostrar hoje, né, para vocês nesse treinamento. Vamos dar bom dia para a turma que está entrando aí. André, bom dia. Fiquem à vontade, pessoal, para falar no chat. Vamos ver como que está o nosso convidado aqui. Daqui a pouquinho ele entra para a gente já dar sequência na apresentação. Está com um probleminha técnico ali no link da apresentação, mas ele já está entrando, tá, pessoal? Olha quem chegou. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo Bom certo? dia. Tivemos um Deu boa probleminha aí? Conseguiu técnico aqui, entrar? eu acho que agora deu certo. Certo, Eduardo. Estava fazendo já a introdução da hora técnica, finalizei agora. Expliquei um pouquinho sobre o que que é o evento, né? Como que a gente consegue trabalhar essa hora de maneira útil, né, para o integrador. E também falei um pouquinho sobre o que a gente vai falar, né? Que é basicamente essa frase que microinversor não é tudo igual. Quase Eu falei da polêmica, né? importância. Exatamente. E falando em phase, realmente essa frase ela é uma realidade que ela precisa ser representada na hora da gente vender, né? Então, falando nesse tema aí, vou deixar a palavra para você. Fica à vontade aí, a gente vai falando no chat durante a apresentação. Pessoal, as dúvidas que forem surgindo, podem ir mandando e a gente vai ler aqui e vai tentar achar a solução aqui na medida do possível. Beleza, Eduardo? Fica à vontade, Fechou. seja bem-vindo. A hora técnica da Dynamics quebra tudo aí na apresentação. Então, bora. Vou compartilhar minha tela aqui.
Tudo certo? Todos aí em minha tela? Tudo certinho. Então, perfeito. Bom dia, pessoal. Agradecendo primeiramente mais uma vez a Dynamis aí por ceder o espaço para a gente, né? Nossa parceira de longa data. Então, é sempre bom compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês aqui. Muita gente já deve estar pensando que vai ser a mesma apresentação de sempre, mas não. Aqui eu vou explorar um pouco mais os pontos técnicos aí, né? Não vai ser aquela apresentação zona comercial de sempre, né? Aqui a gente vai bater em pontos técnicos para que vocês entendam aí de fato, né, o porquê que a gente escolheu esse título, né? E por que que microinversor não é tudo igual quando se trata de Enphase. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Xavier, eu sou engenheiro de energia formado pela Universidade de Brasília. Eu atuo no setor fotovoltaico desde 2020, comecei atuando numa integradora lá em Brasília. Em 2022 eu migrei para a Enphase como engenheiro de suporte técnico e hoje eu sou gerente comercial da Enphase, né? Quase 2 anos atuando aí na área comercial, dando suporte para região sul, São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, os meus contatos, sintam-se à vontade aí. Então, pessoal, né, esse slidezinho ele é clássico, né? A casinha famosa aí que a gente estava conversando, né, Júlio? Então, pessoal, falando um pouquinho, né, antes de começar a falar de microinversor, né, a gente fala um pouquinho de cultura de qualidade, né, que é um dos pilares aí que a Enphase usa, né, como base na hora de desenvolver as soluções, né? A gente não desenvolve produtos, a gente desenvolve soluções, né? E essa solução parte dela passa por um produto, né? Então não adianta nada eu ter o melhor produto, mas eu pecar no meu pós-venda, eu pecar no meu suporte técnico, né? Que são pontos muito importantes aí, né? Que são pontos que são as maiores dores dos integradores hoje no mercado, né? Seja Brasil, seja nível global. O maior problema que a gente tem hoje, aí a gente estava conversando, né? Anteriormente, eu e o Júlio, como que vai ser esse mercado aí com a chegada do BES, né? A gente sabe aí que os próprios mercado on-grid aí, que é algo que já se tornou corriqueiro, a gente ainda vê muita gente com muita dificuldade, muitos aventureiros, né, ingressando no mercado e vendendo soluções baratas, fazendo promessas mirabolantes, né? Isso aí acaba atrapalhando quem trabalha de maneira séria. Então, eu acredito que quem está presente nesse evento aqui, quem compra com a Dynamis, né, tem um compromisso com essa cultura de qualidade. Então, está sempre buscando inovar, né, buscando excelência e principalmente um foco em atender muito bem os seus clientes. Então, isso é a cultura de qualidade. Então, não adianta nada você vender o melhor produto, sendo que você não presta um serviço de excelência. A sua instalação fica lá com os cabos expostos, né, aquele quadro feio, um monte de cabo lá parecendo um ninho de rato, não adianta nada, né? É a mesma coisa que eu ter uma oficina que trabalha somente com carros importados de luxo, Ferrari, Porsche, Lamborghini. Você chega lá na oficina, o chão tá todo sujo de graxa, né? Não dá. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Então, pessoal, falando aí, acho que todo mundo já está cansado de ouvir isso, né? Mas é um ponto muito importante, né, para a gente construir uma linha de raciocínio, né? A nossa linha de raciocínio ela vai se pautar primeiro em explicar o porquê que a gente tem que utilizar a solução MLPE, né? Todo mundo sabe aí de fatores que são críticos, né? Um deles é a questão da alta tensão de corrente contínua, né? Que isso gera para a gente uma preocupação com a segurança, né? Então, muita gente aí já está vendo a 17193 sendo bastante falada no mercado, né? Então, além de termos aí um altíssimo nível de tensão de corrente contínua, sem nenhum mecanismo de proteção, né, que vai garantir a segurança do sistema, a gente tem outros fatores ali também, como o sombreamento, o acúmulo de sujeira, o mismatch, né, que muita gente ignora, né, mas quando você está utilizando uma solução convencional ali, pessoal, você já tem uma perda intrínseca no seu produto, que é a perda por mismatch, né? Pouquíssima gente deve considerar isso na hora de dimensionar um sistema, mas a perda por mismatch, ela existe no inversor convencional. O que que é o mismatch, Eduardo? Falando de uma maneira muito simplista para vocês, quando vocês compram um pallet de módulos lá, seja de 610 watts, por exemplo, nem todos os módulos vão ter 610. Dependendo da qualidade do fabricante que você vai comprar, né? Quando você compra um módulo bom,
o mismatch vai variar para cima sempre. Então, você vai ter módulos de 612, módulos de 613 watts de potência. Quando você compra módulos de péssima qualidade, você vai ter módulos de 608, módulos de 605 e módulos de menor potência. Eles, obviamente, vão ter menores parâmetros ali de tensão e de corrente. Isso vai limitar a sua produção para baixo. Quando eu ligo todos os módulos em série, o módulo de menor tensão e menor corrente acaba limitando toda aquela linha de módulos. Então, isso é uma perda que você já tem só por utilizar a solução convencional. Perfeito? Então, quando a gente tem aí uma arquitetura distribuída, né? O primeiro ponto que a gente vai ter aqui é que a gente vai estar trabalhando tudo em tensão de corrente alternada 220 volts. Então, a gente vai estar trabalhando com métodos seguros, né? Todo mundo sabe ligar e desligar um carregador de celular de uma tomada. Ligar e desligar um microinversor da Enphase é a mesma coisa que mexer em uma tomada, né? Então, como eu estou trabalhando com corrente alternada, eu não tenho risco de arco de corrente contínua, né? Então, eu tenho a certificação de Rapid Shutdown. A Enphase tem Rapid Shutdown? Não. Nós não temos Rapid Shutdown. Nós somos certificados. Por que que a Enphase não tem Rapid Shutdown? A gente trabalha com 1 para 1. Então, o nosso nível de tensão ele é abaixo do exigido pela 17193 para Rapid Shutdown. Acima de 120 volts de tensão de corrente contínua, a norma exige, né, um mecanismo de desligamento rápido, que é o RSD, né? Então, no nosso caso aqui, nós temos a certificação de que nós estamos trabalhando num nível seguro. Então, eu não preciso desse mecanismo para atuar no meu sistema fotovoltaico. E um outro ponto aí também, que é muito crítico, né, principalmente em sistemas maiores, isso faz sentido, é de que eu tenho uma arquitetura distribuída sem pontos de falha único, tá? Então, o que é um ponto de falha único? Quando eu tenho um inversor central, com todos os módulos conectados naquele inversor central, quando ele para, toda a minha usina deixa de produzir energia. O que o pessoal tem feito aí, né, na época que tinha as usinas de investimento? O cara montava uma usina de 75, ao invés de colocar um único inversor de 75, ele colocava três de 25. Para quê? Para reduzir esse ponto de falha único. Se parar, eu perco 33,33% da minha usina, ao invés de 100%. Quando eu utilizo o MLPE, aí eu vou ter várias topologias, né? 4 para 1, 2 para 1, tem cara lançando aí 8 para 1, 6 para 1, que aí já é uma coisa um pouco mais, como é que eu posso dizer, diferente, né? Mas o pessoal tá fazendo essas coisas aí. A gente utiliza a topologia 1 para 1, ou seja, cada microinversor vai estar conectado com cada módulo. E aí, consequentemente, nós vamos ter uma maior segurança na instalação. Beleza, Eduardo, mas tu não falou nada até agora. Tu não falou, né, que microinversor é tudo igual, que Enphase é diferente, tu não falou nada disso, porque tudo que tu falou aqui, a Enphase faz e os outros microinversores fazem. Beleza. Agora a gente vai começar, né, a falar alguns pontos de diferenciação aí. Então, o meu microinversor IQ8P, né? Primeiro ponto aí, pessoal, a gente tem no nosso datasheet aqui a questão da faixa de potência de módulos que eu posso utilizar. Como é que eu defino isso, né, para eu não precisar mandar mensagem lá na engenharia, lá no chat perguntando, eu posso usar esse módulo aqui? Esse módulo é compatível? Hoje vocês, eu acho que a grande maioria já sabe, mas quem ainda não sabe vai aprender a definir se um módulo é compatível ou não com um determinado equipamento. Prestem atenção nesses dois parâmetros aqui, ó, VOC, tensão de circuito aberto, e ISC, corrente de curto-circuito. Essas são as condições de contorno que a gente tem ali para trabalhar dentro do meu equipamento. Módulos que têm tensão dentro dessa faixa de até 65 volts de VOC são compatíveis com o microinversor IQ8P. E módulos de 25 amperes de corrente de curto-circuito, eles são compatíveis com o microinversor IQ8P. Então, na prática, pessoal,
todo e qualquer módulo disponível hoje no mercado é compatível com o microinversor IQ8P. Peguem o módulo de maior potência que vocês já viram aí, 705, que é o que a gente tem comercialmente aí, você vai ver os parâmetros elétricos dele e você vai constatar que o microinversor IQ8P está tranquilamente dentro da faixa de operação. E aí aqui, pessoal, agora a gente começa a diferenciação aqui, ó. Essa eficiência ponderada aqui, né? O que que é a eficiência de um equipamento, pessoal? Né? É quantos por cento de energia ele converte na prática, falando de uma maneira bem simplista. Então, nenhum equipamento vai ter 100% de eficiência. Não existe. Isso é lei da física. Nenhum processo de conversão, nenhum processo é 100% eficiente. Você sempre vai ter alguma perda. No caso da conversão ali de CC/CA, né, na geração de energia ali, você vai ter uma perda que vai ser ali em torno de 2,5%, né? E na maior parte dos casos aí, grande parte dessa perda, ela ocorre através de efeito Joule. O que é o efeito Joule, pessoal? Quando eu estou conduzindo corrente elétrica por um fio ali, parte dessa corrente elétrica ela é dissipada através de calor. Então, quando eu estou, né, lá no meu motor do meu carro está funcionando, o meu motor esquenta, significa que parte daquela energia que o motor deveria gerar está sendo dissipada através de calor. E todo e qualquer equipamento tem essa perda. Não é só a Enphase, não é só os outros fabricantes. Todo mundo tem essa limitação. E é aqui que começa o pulo do gato, pessoal. Como eu tenho aqui 2,5% de perda, vamos calcular 2,5% de 475 watts, que é a potência do meu microinversor. Eu vou ter ali mais ou menos uns 20 watts de calor para dissipar. Quando eu estou trabalhando com um microinversor de 2.000, por exemplo, de um 4 para 1, esses 2,5% já se convertem em 60 watts. 60 watts, pessoal, é uma lâmpada. Quando a gente pega uma lâmpada na mão, você queima a sua mão. Se você pegar uma lâmpada ligada há bastante tempo ali e colocar a mão, você vai queimar a sua mão. E aí, o que que acontece quando o meu equipamento esquenta demais? Ele vai derreter? Não. Ele vai entrar em um modo de proteção. Todo e qualquer equipamento tem proteção contra calor. Quando você está lá, antigamente, né, quando não tinha o Apple CarPlay nos carros ainda, a gente dirigia com o celular pendurado no suportezinho ali no para-brisa, né? Botava na borrachinha ali e ficava com o celular ali. Se o celular ficasse pegando sol o tempo inteiro, celular ou ele ficava lento ou ele desligava por conta do excesso de calor. Então, o que que acontece com o inversor que está funcionando? Ele vai diminuir a potência de saída para preservar a vida útil dos componentes internos. Esse fenômeno ele é chamado de power derating. Isso acontece em todo e qualquer inversor, seja ele string, seja ele híbrido, seja ele microinversor, todo e qualquer equipamento vai sofrer power derating em algum momento. Como a Enphase consegue lidar, né, com menos calor, né, a gente vai estar lidando ali com 20 watts de calor, a gente consegue aguentar uma temperatura muito maior sem que seja necessária a redução da potência de saída do meu equipamento. E aí, na prática, a Enphase vai conseguir me entregar aí potência máxima até 95 graus Celsius. Inclusive, a Enphase acho que é o único fabricante no Brasil que coloca lá no datasheet um gráfico de potência nominal versus temperatura. E lá naquele gráfico está muito bem exemplificado que a minha potência vai se manter em 100% até 95 graus Celsius de temperatura. Acima disso, a minha potência começa a reduzir para que eu preserve a vida útil do meu equipamento. Então, por que que o Enphase é 1 para 1, pessoal? Justamente por conta da temperatura. Quando eu lido melhor com temperatura, eu consigo entregar mais energia. E aí, na prática, o Enphase vai gerar aí tranquilamente 10 a 12% mais que os outros equipamentos. Então, qual que está sendo a saída, pessoal? Da solução 4 para 1 para trabalhar, por exemplo, com módulos de 700 watts, né? Eles aumentaram a potência de saída. Então, a gente está vendo aí microinversores de 2,5 no mercado. Por que que o microinversor de 2,5 é para dar mais potência? Não, é para que ele sofra menos com
temperatura. Então, quando você coloca ali um módulo de 700 watts, né, você vai estar fazendo com que o seu equipamento esteja trabalhando por muito mais tempo na potência máxima. Quanto mais tempo ele trabalha na potência máxima, maior é essa perda por calor. E aí, consequentemente, você vai perdendo energia no caso do Power Derating. Então, pessoal, além disso, expliquei para vocês aí a diferença no microinversor, na arquitetura. Agora a gente vai para uma outra diferença que a Enphase possui aqui, né, que é a questão da comunicação. Enquanto nas soluções convencionais de MLPE que a gente está acostumado a ver no mercado, né, a comunicação ela ocorre através do protocolo de Wi-Fi, na Enphase ela é diferente. Nosso protocolo de comunicação, ele utiliza um protocolo chamado de PLC, que vem de uma sigla do inglês chamada de Power Line Communication, ou seja, comunicação pela linha de potência. Em termos práticos, a rede CA, que está conectada no meu microinversor, ela transmite a minha energia em 60 Hz e em uma outra faixa de frequência de 120 kHz, mais ou menos, ela transmite os dados de comunicação ali, potência, tensão, corrente. Então, a comunicação no meu equipamento ela é cabeada. Ou seja, eu não tenho problema com Wi-Fi no telhado. O meu Wi-Fi, ele vai conectar nesse carinha aqui, que é o gateway. Mas esse carinha aqui vai estar instalado no quadro dentro da residência do seu cliente, onde normalmente chega a internet. Putz, mas eu estou instalando numa região onde não chega. O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Você tem duas alternativas. Você pode puxar um roteador ali, um repetidor, para que o sinal de Wi-Fi fique mais próximo, ou você pode conectar um cabo RJ45 aqui embaixo também, e ele vai fazer a comunicação do equipamento. Um outro ponto, pessoal, de diferenciação aqui também, é que esse cara aqui, esse gateway, ele tem memória de massa. Ou seja, se o seu equipamento ficar offline, o gateway fica armazenando os dados por um período determinado. Esse período varia aí de acordo com a quantidade de micros, né? Usinas maiores vão ter uma quantidade maior de dados por dia, mas em média em sistemas residenciais aí, eu já vi casos práticos aí de 2 meses de dados serem recuperados tranquilamente. Então, você não tem aquela perda de dado no seu relatório mensal quando o sistema ficou 2 dias offline. Você não consegue saber quanto que gerou naquele dia. Nesse caso aqui, você consegue fazer. E, além disso, esse cara aqui, ele vem com os TCs, com os medidores, os transformadores de corrente. E aí a gente começa a já ter uma outra diferenciação, que eu consigo fazer o acompanhamento da geração e do consumo. E agora, com essa questão da inversão de fluxo, né? Muita gente tem sofrido isso, principalmente São Paulo, Rio Grande do Sul, ali, áreas da CPFL e da RGE. Minas sofreu bastante também, na CEMIG, né? O que as concessionárias estão pedindo, né? Em uma época pediram aí aquele chamado zero grid, né? Que muita gente confunde zero grid com off grid, são coisas completamente diferentes, tá? O que é um zero grid, pessoal? O zero grid é um sistema on-grid conectado na rede com controle de exportação. Esse controle de exportação, ele pode ter valores definidos. Só que no caso do zero grid, ele é definido a zero, ou seja, a minha potência exportada nunca vai ser maior que zero. Então eu nunca vou injetar energia na rede. E agora a gente tem uma grande novidade aí, né? Que as concessionárias estão pedindo para que você injete. Beleza, eu vou deixar você injetar. Você vai injetar aí de meio-dia às 2, 3 kW, de 2 às 4, 5 kW, e de 4 às 6, 1,5. Segunda, terça e quarta. Quinta e sexta de outra forma. Que a gente chega num controle horário, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Com o Enphase a gente consegue fazer isso. A gente já tem projetos homologados aí na CPFL e na RGE. Na semana passada nós tivemos a aprovação. Então a gente consegue fazer esse controle dinâmico aí por horário só com o nosso gateway e com os nossos TCs. A solução da Enphase que você encontra aqui na Dynamis já vem o kit com os TCs. Quer falar alguma coisa, Júlio? O Eduardo, eu acho que é só, eu pausei, mas é só para a gente enfatizar essa nova função da Enphase, né? Muito, pessoal, muito foi solicitado que isso acontecesse por conta
dessas limitações das concessionárias em termos de horário. Então, agora a gente realmente consegue contemplar essas solicitações na limitação, mesmo que eles limitem e nos permitam injetar em determinados horários, a gente não tinha um produto que conseguisse fazer isso da maneira satisfatória. Então, enfatizando, pessoal, para aquele projeto que tinha limitação de injeção, mas permitia a injeção em determinados horários, que era a prática de algumas concessionárias, a Enphase está fazendo esse lançamento agora dessa adaptação do produto para essa nova realidade. Então, conseguimos agora, graças a Deus, né, Finalmente. nos projetos instalados com Enphase vai ser possível essa nova função. E deixa eu te perguntar, Eduardo, está disponível para projetos já instalados, para toda a linha, para o IQ7? Sim, sim. Esse controle a gente faz, né, através de uma atualização de firmware no nosso gateway. Então, sistemas antigos, né, desde que você faça a atualização, geralmente, quando o gateway está conectado na internet, essa atualização ela ocorre de maneira automática, né? Então, todos os sistemas que já foram instalados, se você quiser fazer uma homologação de uma expansão, de alguma forma, já está disponível. Em questão de disponibilidade para os integradores, tá? Como é que está funcionando isso? A gente está finalizando a questão do front-end ali, né? Que é a tela bonitinha do toolkit para que vocês façam essa configuração. Ela deve ser lançada aí nos próximos dias. Na atualização de software do toolkit, né? Você já vai conseguir fazer esse controle. Então, via de regra, a gente já está fazendo no back-end ali. Você manda para a gente faz a configuração, né? E inclusive já temos a declaração de conformidade, que é o que a concessionária exige, tá? Tivemos até um case aí de um integrador que falou que a concessionária queria um Inmetro, mas não existe Inmetro para isso no Brasil. É apenas uma declaração de conformidade. A gente vai enviar as características técnicas do produto, né, os tempos de atuação ali para fazer o controle, e tudo isso é suficiente. Vide a própria norma da distribuidora, tá? Então, se a distribuidora pedir um Inmetro, você vai dar uma olhada lá na norma e ver que a própria norma fala que uma autodeclaração de conformidade é suficiente para que você homologue o produto. Aí vai a importância também, Eduardo, de trabalhar com produto de qualidade, né? Não vai ser necessário nenhum novo equipamento adicional, né, nessa configuração para poder trabalhar com essa configuração. Então, por conta dessa característica da Enphase, de ser um produto de qualidade, da gente já contemplar com os produtos existentes, não precisou adicionar mais nenhum produto, porque ele já é completo, né? Então, Exatamente. mais um reforço aí para a gente trabalhar com o Enphase, que novas atualizações surgem e a gente muitas vezes não precisa atualizar o produto que está instalado. Exatamente. Muita gente questionava, né? Ainda questiona, muita gente fala assim, putz, mas é tão cara a solução da Enphase, né? Eu não tenho uma solução mais básica. Não. A Enphase não opta por trabalhar com soluções mais básicas. A gente vai ter a solução completa para atender todas as suas necessidades. Fechou, pessoal? Alguma dúvida aí, Sensacional. Júlio, do Gente, vão pessoal? mandando as dúvidas no chat, tá? À medida que surgirem, a gente Se vai tiver respondendo dúvida, aqui, você então me fiquem bem à interrompe vontade. aqui, que eu não estou vendo o chat, mas qualquer coisa você me fala aqui que a gente responde. Pode deixar, mas vão falando, gente. Surgindo dúvida, mandem aí no chat que a gente vai responder. E aí aqui um outro ponto polêmico aqui, né? O famoso IQ Relay, né? Muita gente fala, putz, isso aí encareceu os kits, né? Tornou muito mais caro, ficou mais difícil, ocupa mais espaço. De fato, sim. Mas eu vou explicar para vocês agora, né, o porquê que a gente utiliza esse IQ Relay, né, no nosso microinversor. Ele vem da necessidade lá da portaria 140 de 2022 do Inmetro. Essa portaria, ela exige que todo e qualquer equipamento fotovoltaico tenha um equipamento de desconexão mecânica da rede. A gente faz esse controle de maneira eletrônica e a portaria passou a exigir que seja de maneira mecânica. E aí nós tínhamos dois caminhos a seguir. O primeiro caminho seria embutir o relé no meu microinversor, né? E aí a gente entra num ponto muito crítico, pessoal, que eu ainda não mencionei, né? Que é taxa de falha e garantia. Taxa de falha de um equipamento é a chance de aquele equipamento dar problema na sua mão, né? A taxa de falha do microinversor da Enphase ela é de 0,05%. Isso significa o quê? Que um a cada 2.000 equipamentos pode vir a apresentar problema. Se a gente colocasse um relé, que é um equipamento com vida útil muito menor, dentro do microinversor, que tem 25 anos de garantia hoje,
eu teria que diminuir a garantia. Por quê? Se esse relé parar, o meu microinversor também para. E aí, consequentemente, eu aumento a taxa de falha do meu equipamento. Lembra que eu falei que a Enphase não faz soluções básicas? Aí entra a justificativa do IQ Relay externo. Com o meu IQ Relay externo, eu consigo trazer esse relé para fora do equipamento, ele vai embutido lá no quadro do sistema fotovoltaico, eu mantenho 25 anos de garantia, mantenho a minha taxa de falha. Qualquer problema que aconteça, o relé é de fácil substituição. E ao invés de eu ter um relé para cada microinversor, eu vou utilizar um relé maior para 18 microinversores na rede 220, 127 trifásica, 16 microinversores na rede 220, 127 bifásica, né? No monofásico 220, 16 microinversores também. No trifásico 220, 380, eu vou conseguir colocar 24 microinversores. Então, eu aumento o espaço lá no quadro de fato, eu encareço um pouco o meu produto fato, mas ao mesmo tempo eu estou pensando na continuidade e na longevidade do meu sistema, mantendo a qualidade e atendendo às normas exigidas pelo país, né? O IQ Relay ele serve única e exclusivamente para atender às exigências dessa portaria do Inmetro. Tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida aí, Júlio? Por enquanto ainda não. Então, Mas vamos fica o tocando o convite para a barco. turma aí para fazer, para mandar, tá, Façam pessoal? perguntas, pessoal. Explicação tá top, Eduardo. O pessoal não tá com dúvida nenhuma. Então, aqui, o nosso acessório, que é o nosso cabo-tronco, que é o IQ Cable. Aí a gente tem uma outra diferençazinha, pessoal. É que o microinversor da Enphase, ele é duplamente isolado. Então, o que que isso significa? Eu não preciso aterrar o microinversor. Então, eu vou aterrar somente módulo e estrutura. Mas via de aterramento ali para o microinversor, não precisa. Então, o meu cabo, ele é de duas vias. Eu vou ligar o meu sistema fase-fase na rede 127, fase neutro, ou fase neutro na rede 220, fase neutro. Ah, Eduardo, eu quero ligar na rede 127, fase neutro monofásico. Dá? Não. Eu preciso ter 220 para que o meu equipamento funcione. E se na rede 380 eu ligar fase-fase, o que que acontece? Queima, tá? Então, muita atenção a isso. Mas isso aí eu acho que é uma característica comum aí a todos os equipamentos do mercado. Meu conector CC, que serve para que eu faça a conexão do meu módulo ali. E aí um ponto importante aqui, esse conector ele é Stauble, tá, pessoal? Conector de qualidade. E um outro ponto também de diferenciação. Se por algum momento, por algum descuido, algum momento você contratou aquele ajudante novo ali, você mandou ele mexer com o MC4, ele pegou um alicate para tirar e foi lá e quebrou o conector, é de fácil substituição. Eu tenho essa peça aí à venda na Dynamis, caso você precise. E aqui são os meus acessórios, são os meus TCs de produção de consumo, a minha tampa terminadora, a minha ferramenta de desconexão. Esses são os equipamentos que você vai utilizar para aplicar essa solução para o seu cliente. Conto sobre isso, tá? Sobre os acessórios, o Eduardo. Quem nunca trabalhou com Enphase pode achar um pouco confuso, né? Essa questão das redes e dos Aham. acessórios envolvidos. Deixa eu Nesse voltar sentido, aqui. na plataforma da Dynamis está tudo automatizado, tá, pessoal? Então, só coloque os inputs necessários que estão de acordo lá com a planta que vocês vão fazer a instalação. Ah, rede, né? Se é monofásico, 127, 220, bifásico, enfim. A gente já preparou a plataforma para ter essa automatização, então não vai ter erro na hora de instalar. Exatamente. E isso, pessoal, demonstra também um cuidado do distribuidor em facilitar a vida de vocês, né? A plataforma da Dynamis é pioneira aqui no Brasil em ouvir a gente, sentar, conversar. A Dynamis na época mudou a plataforma só por causa da gente para que fique redondinha, né? Porque tem acessórios, né? Na época era incomum, né, as pessoas venderem com smart meter. Hoje em dia todo mundo tem smart meter, né? Mas quando a gente começou a vender, só a gente tinha isso nativo e as pessoas diziam que era algo que não precisava, né? Na época, não, é muito, não preciso disso. Tinha gente que comprava até sem o TC, tudo mais. A plataforma da Dynamis, pessoal, você vai cotar o seu kit, você dando os inputs corretos ali, né? Quais são os inputs necessários, pessoal? Quantos módulos são? Se a rede é 220, 127 ou 220, 380 e a quantidade de fases. Apenas isso.
Você coloca essas três informações ali e a plataforma vai dar o kit completo para você, para que você tenha a solução completa, tá? Você vai fazer controle de explotação, horário, tudo do jeito que você quiser. Já temos nossa primeira dúvida aqui, Eduardo. Em Uhum. relação à nossa atualização ali no período de injeção, o Anderson perguntou: atualizar o gate, o integrador já vai conseguir fazer o ajuste de injeção horária? Ou é necessário entrar em contato com a Enphase para que vocês façam essa configuração? No presente momento, ainda é necessário que entre em contato com a gente, né? Ainda não está disponível a versão de software para que o integrador faça esse controle. Então, até o presente momento, né, vai homologar o projeto, precisou de alguma coisa, entre em contato com a gente, né? E aí, pessoal, eu vou repetir, tá? Essa aprovação, ela não é tão fácil assim, tá? A concessionária ela não está do nosso lado. A gente aprovou dois projetos até agora, assim, com muita luta, tá? Muita trocação de porrada, né? Para fazer a concessionária entender que a gente entrega o que ela precisa. Só que a concessionária quer que você injete de X a Y horário, mas como que ela vai validar isso? Ela não tem nem mecanismos para validar isso aí. A concessionária não tem nenhum medidor inteligente capaz de verificar se você injetou 2 kW a mais do que você poderia em determinado horário. Mas exigir da gente para isso, eles são muito bons. Então, assim, é um processo um pouco demoradinho, tá? Você vai enfrentar reprovas aí. A gente tem tentado conseguir uma reunião com o pessoal para a gente sentar e conversar, esclarecer as coisas, né? Eu acho que isso é um assunto que seria resolvido facilmente com um cafezinho ali. Toma um café junto, a gente explica a solução, beleza, foi embora, né? A gente cria uma chamada jurisprudência ali, né? Então, o cara já sabe que funciona e tá tudo certo, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Cada analista tem um pensamento diferente, né? E aí a gente vai lutando, lutando, lutando até que a gente consegue fazer a aprovação. Isso é natural de lançamento também, né, Eduardo? Perfeito. Certamente agora a gente vai ter uma burocracia um pouco maior para poder trabalhar com essa novidade, mas logo Isso. menos, questão de 3 meses já vai ser usual, o pessoal já vai estar habituado a essa nova função do produto e aí vai ficar tudo mais fácil. Tanto no ponto do Anderson ali, né, do próprio integrador ter material para fazer isso ele mesmo na instalação, quanto na Isso. concessionária para poder homologar o projeto, né? Mas é um lançamento, E então vai ser novidade. E muito importante deixar claro aqui também, para que você faça esse controle corretamente, você tem que instalar os TCs corretamente, tá? E instalar TC não é de qualquer jeito, né? A gente tem que ter um sequenciamento de fases bonitinho ali, tem que ser tudo respeitado, porque senão o meu controle não vai funcionar corretamente. Então, por que que um dos pontos aí que muita gente criticava, né? Por que que a Enphase não libera para o integrador colocar o zero grid? Porque a gente precisa validar se o TC está instalado corretamente. E a maioria dos casos aí não tava, né? E aí, se a gente deixasse o instalador colocar no zero grid lá, com o TC instalado incorretamente, o sistema ia acabar injetando energia na rede, né? Porque o TC está incorreto. E aí, de quem que seria a culpa? Do fabricante, né? Então, a gente tem esse cuidado aí de verificar a instalação dos TCs. Ô, Eduardo, mais uma dúvida aqui, é do Manda Célio lá. Albuquerque. Bem legal essa dúvida, que eu acho que dá para a gente destrinchar ela em mais pontos. Ele mandou assim: bom dia, é possível utilizar o IQ Gateway como smart meter para outros equipamentos que não sejam em phase, tanto geração quanto consumo? Eu acho que dá para a Uma gente dúvida abrir esse ponto legal. dele em outras coisas, né? Como é que é o nome dele mesmo? É o Célio Albuquerque. Célio, bom dia. Excelente pergunta, Célio. Vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Vamos pensar que está o Eduardo numa sala e o Júlio falando em português, né? Conversando com outra pessoa que fala português e entende português. Isso aí é o gateway da Enphase conversando com os microinvestores da Enphase. Todo mundo fala na mesma língua. Se eu falar para o meu microinvestor para, ele vai parar porque ele me entende. Agora vamos pensar num cenário aí que está o Eduardo e o Júlio na sala e entra uma pessoa lá da China que fala chinês. E aí a gente fala para o chinês: para. O chinês vai escutar a gente? Não. Por quê? Ele não fala a língua que a gente fala. Então, na prática, com o meu gateway, ele consegue monitorar consumo de outros equipamentos. Agora, utilizar ele como um smart meter em outros equipamentos, eu não consigo porque eu não tenho um protocolo de comunicação com esses outros equipamentos. Eles não falam a mesma língua do que eu. Então, eu não tenho como dizer para ele, opa, para de injetar aqui. Opa, pode injetar X. Eu não consigo fazer esse controle.
E eu acho que também, assim, uma coisa que dá para contemplar, a dúvida do Célio, é o uso do gateway em diferentes funções, além desse monitoramento do sistema em phase, né? Então, Perfeito, entrando agora essa questão do BES, muito útil para a gente monitorar consumo, né? perfeito. Então, mesmo sem instalação de sistema fotovoltaico, dá para instalar um gateway, inclusive tem integradores nossos que tem gateway que só fazem isso, né? Eles Sim, instalam exatamente. para Um ponto muito monitorar legal, consumo. cara, que faz, o que que os caras fazem? Tá elaborando proposta para o cliente, né? Você tem aquela conta ali com a média, mas sabe que na média o cara tá tirando o pé, né? E aí, o que que os caras fazem? Instala o gateway na casa do cliente, deixa lá uma semana lá rodando e fala pro cliente, gasta energia do jeito que você quiser. E aí você vai ter uma média semanal de consumo que você consegue extrapolar ali para o mensal, e aí você tem uma proposta mais assertiva, né? Porque o que que os caras fazem hoje? Você dimensiona o sistema em cima da média, você põe um percentual para cima ali, porque você sabe que o cara vai aumentar o consumo. Não adianta, ele vai aumentar o consumo. Ele diz que não, mas ele vai, né? Então, é uma Exatamente. forma de Aí entra o otimização segundo também. ponto da dúvida do Célio, Eduardo, que é o objetivo seria utilizá-lo como um medidor para análise de consumo e geração da planta, Perfeito, fazendo monitoramento desse sistema. perfeito. Aí entra o ponto. Não vai funcionar como, por exemplo, para limitar a injeção, Isso, para trazer uma inteligência para o sistema, mas para a gente monitorar o sistema, dá para utilizar, né? exatamente. Inclusive, eu vou instalar um gateway na minha casa semana que vem, lá no meu apartamento, para medir o meu consumo. Para eu não ter surpresas na conta de energia, porque mês passado estava quente, a gente recebeu visita lá em casa, usou o ar-condicionado mais do que a gente estava habituado a usar, né? E a conta de energia veio um valor um pouquinho mais alto. Então, eu vou instalar um gateway lá em casa para que eu consiga acompanhar o meu consumo, né, e ter uma previsibilidade no valor da minha conta de energia. Você pode fazer isso aí com clientes que têm outros equipamentos instalados, né? Porque a gente sabe que o maior dor do pós-venda hoje é o cliente que aumenta o consumo e ele não enxerga o bendito do consumo instantâneo. Ele acha que a gente inventou isso para roubar a energia dele, né? E no nosso monitoramento fica claro para o cliente ali, né, o valor de consumo instantâneo que ele tem ali do sistema. Show de bola, Eduardo. Muito obrigado. Então, vamos em frente. Então, pessoal, alguns pontos aí do microinversor IQ8P. Fácil de projetar, instalar, comissionar. Quem trabalha aí sabe, né? O tanto que é fácil de instalar o microinversor da Enphase, né? Quem já teve a oportunidade de acompanhar um Dynamis Day nosso aí, né? Eu já coloquei várias vezes a plateia, né? Para montar o microinversor lá durante o evento, né? Em minuto, 1 minuto a pessoa consegue conectar o microinversor, é bem tranquilo. Então, mais de 1 milhão de horas de teste de confiabilidade, desligamento rápido a nível de módulo. Então, ele tem a certificação tanto do RSD quanto do AFCI. Então, ele é um equipamento em conformidade com todas as normas de segurança. E isso vem, pessoal, desde a época do IQ7AM, tá? O produto que a gente lançou no Brasil, ele já estava em conformidade com uma norma que viria a surgir no ano passado, tá? Então, um outro ponto aqui também, ele é resistente a altas temperaturas, né? Então ele vai trabalhar até 95 graus Celsius sem derating de potência. E aí o bichinho gera, pessoal, gera muito, cara. É um caso muito legal aí, né? A Longi fez uma competição no ano passado aí, lá na época da Intersolar, né? Premiando integradores aí com as usinas com maior geração no país, né? E os 3 integradores premiados fizeram a combinação Longi e Enphase. Então, foi um equipamento que ganhou o prêmio aí de usina de maior geração da Longi. Então, como eu falei para vocês aí, eu suporto módulos de alta potência, maior resistência à temperatura sem power derating, monitoramento de geração e de consumo, taxa de falha de 0,05%, função zero grid e controle horário, né, do fluxo de potência, com 25 anos de garantia. E agora vamos falar um pouquinho de power derating, né, pessoal, que é muito importante. Aqui a gente tem aí uma planta de uma outra marca aí, né? Tá, quem usa sabe qual que é, né? Vamos manter aqui a ética e não falar o nome de outras marcas aqui, mas é bem fácil de saber. Aqui a gente tem esse fenômeno aqui, pessoal. Essa curva, essa curva azul, ela deveria continuar aqui em cima, no pico de potência. Mas observem que ela diminui por conta da temperatura. Toda essa energia aqui, ela foi
perdida. O meu cliente deixou de gerar essa energia por conta do Power the Rating. Isso aqui é um sistema lá em Londrina, no dia 14 de janeiro do ano passado, que foi um dia bem quente, que eu comparei aqui, o integrador me deu a oportunidade de avaliar o desempenho do concorrente e comparar com o nosso. Vejam aqui, pessoal, a temperatura no mesmo dia do nosso microinversor se manteve em 63 graus Celsius, uma temperatura bem tranquila em relação aos 95 que ele aguenta. E vejam aqui, ó, a minha curva de potência flat, sem que eu tenha perdas. O meu equipamento se manteve ali na potência máxima. Então, isso me traz uma geração de energia maior. Então, no meu monitoramento, eu vou ter ali monitoramento a nível de módulo, então eu consigo ver a geração separada de cada módulo, e aí você consegue facilmente ver a geração aí em intervalos personalizados, né? Você tem uma facilidade aí de exploração dos dados que você tem na sua plataforma. O Enlighten te permite aí fazer várias análises, então quem trabalha com pós-venda aí vai perceber a diferença gigantesca de plataforma, né? Uma plataforma muito boa, é muito útil. Então, acaba te dando um controle maior do seu sistema sem que você precise fazer visitas locais. Claro que isso exige um comissionamento um pouquinho mais minucioso do que o pessoal que está acostumado a só plugar e ir embora, né? Mas aí entra a questão de você ter a cultura de qualidade. Você faz um comissionamento um pouquinho mais minucioso, que no futuro vai te poupar uma visita ali, rodar 20 km para chegar lá e descobrir que tem uma árvore que era pequena quando você instalou e cresceu e está sombreando seu sistema, né? Quem nunca fez isso, né? No passado, já dirigi lá em Brasília 40 km para chegar num cliente e ver que era a árvore que estava sombreando, né? Eu não tinha foto de drone do telhado, não tinha nada para ver, então rodei aí essa distância para descobrir isso. Então, esse é o nosso sistema de monitoramento, tá? Ele é bem legal. Procurem depois o nosso canal do YouTube ali. A gente tem vídeos mostrando como que é o Enlighten. E um ponto muito importante, pessoal, o monitoramento do cliente final é diferente do monitoramento do integrador. Então, o integrador tem acesso às informações completas e o cliente final ele vê só o que ele precisa ver. Geração de energia, se está online, quanto que está gastando. Porque se eu colocar o cliente final para ver, por exemplo, tensão CC do módulo, num dia variou 2 volts de um dia para o outro, o cliente já vai te ligar dizendo que está com problema, né? Vai gerar dúvidas desnecessárias que vai tomar o seu tempo, né? E te impossibilitar de fazer coisas mais efetivas do que explicar para um cara que a tensão varia de acordo com o dia. É normal ter essa variação, né? Então, evita esse tipo de estresse. E agora vamos para casos reais aí, né, pessoal? Né? Muita gente fala, beleza, você está só falando, mas não mostrou que na prática o que, que ele entrega. Então, toma um caso real aqui, em phase IQ8P com Ryzen 700, módulos de 700 watts, né? Instalados em Londrina, aqui telhado norte, aqui, ó, geração que a gente teve em agosto, de 103 kWh por módulo. E aqui eu tenho aqui, ó, o live status do meu monitoramento aqui, ó, que você consegue ver quanto que o cliente está gastando, quanto que ele está injetando na rede em tempo real. Eu tenho um outro caso aqui também, em São José do Rio Preto, em phase IQ8P e Trina também, Trina 695, aqui, me gerou aí 104 kWh, 105 kWh por módulo. Então, na prática, quando você considera utilizar em phase, principalmente com módulos de maior potência, você vai utilizar menos módulos do que o equipamento concorrente. Por quê? Porque ele é um equipamento muito mais eficiente. Temos dúvidas aí, Julião? Ou tá tranquilo? O assunto rendeu, Eduardo, ainda sobre a injeção, tá? Aham. O Anderson perguntou: se for uma ampliação, dá para fazer controle de in-phase, controlar parte da planta, podendo limitar a injeção para o mínimo, para no mínimo a parte da outra marca, correto? Então, por exemplo, a dúvida é: Sim. já tem um sistema lá, ele amplia com Uhum. o in-phase, e ele monitora só e controla só o in-phase. Exatamente. É uma aplicação que a gente tem. O outro vai seguir funcionando full e o in-phase vai estar limitado de acordo com o outro. Exatamente. A gente consegue Beleza. fazer isso. Então, assim, o gateway, outra dúvida aqui do Célio, né? O gateway lê injeção da geração de outros dispositivos, mas, Sim. claro, não consegue gerenciar, por exemplo, a não injeção. Perfeito. Exatamente isso. É exatamente essa função e é um dos benefícios de trabalhar com o gateway, né? Exatamente. Muito
muita gente acaba comprando gateway para instalar em aplicações de outras marcas aí, né? Já tive cases conversando com clientes aí, né? Alguns smart meters aí de terceiros acabam saindo muito mais caro, né? Você comprar só aquele smart meter para fazer o controle de exportação, fazer o zero grid, aí a diferença que você tinha de preço na hora de comprar um inversor convencional para o Enphase, você paga no smart meter. E aí só que você tem um equipamento, uma tecnologia convencional, com menos tempo de garantia, com um monitoramento limitado, né? Sendo que você poderia ter optado pelo Enphase com a solução completa nativa, né? Sem utilizar equipamentos de outras marcas para fazer esse controle. E para complementar o que você falou, vou falar o que o Giovanni Schmidt disse aqui no chat, que gateway é vida. Quem trabalha sabe, né, pessoal? Muita gente fala aí, né? A gente é uma bolha, né? Os defensores de Enphase, mas não é isso, pessoal. É quem trabalha com o produto, né? Quem tem a primeira experiência não quer saber de outra coisa, porque você vê os benefícios ali, né? Mas como tudo na vida tem um preço, né? Tem gente que escolhe pagar um pouquinho mais caro para ter qualidade, para ter todos esses benefícios aí que a Enphase entrega. E aí, somados isso com um distribuidor que tem a mesma cultura, né, que tem um atendimento diferenciado, né, que tem aquele consultor ali perto, né, que tem um bom relacionamento com a gente, que a gente tem uma comunicação muito fluida, muito tranquila. Então você acaba comprando o melhor com o melhor distribuidor. Muito bem. Aí mais uma dúvida sobre os TCs de consumo e geração. O Célio mandou aqui. Só uma dúvida. Os TCs de consumo e geração são os mesmos ou são de modelos diferentes? Então, a gente tem dois cases. Na rede 220 e 280, eles são os mesmos, são universais. Na rede 127 e 220, o redondinho é o de produção e o quadradinho é o de consumo. As É o que... características elétricas são as mesmas. Exatamente. E isso responde a mais uma pergunta do Célio sobre os modelos do grampo ou anel mesmo. Célio, e se você ficou com dúvida em relação a qual modelo, em qual rede, é aquela questão da automatização da plataforma da Dynamis, tá? Está automatizado lá, então se você colocar os inputs da rede lá, ele vai trazer o modelo correto do TC para o teu projeto. Então fica tranquilo, acho que esse é o Exatamente. maior ponto de dúvida, que é o modelo do Gate e o modelo dos TCs, né? Lá na plataforma está automatizado, então, a depender da configuração. É isso. Então, caminhando aqui para o final, pessoal, da nossa apresentação, compromisso com o tempo, né, para a gente não estender o evento aí, né? Então, por quem fez, né? A gente tem 25 anos de garantia, taxa de falha de 0,05, monitoramento de consumo e geração, desligamento remoto da usina que eu consigo fazer, eu não mencionei, mas é um problema, é um ponto aí também que dá para fazer. Então, muito integrador comissiona a usina, deixa tudo ligado, mas desliga a produção remotamente para o distribuidor ir lá fazer, né, a vistoria, e aí o cara só ativa a produção pelo software, sem precisar se deslocar até lá para ligar o disjuntor, né? Isso a gente consegue fazer também, controle de exportação horário, maior facilidade de upgrade de sistemas, né? Então, se o cara quer comprar um módulo só, tudo certo, eu consigo trabalhar com um micro. O módulo atende a 17193 e resistente até 95 graus Celsius de temperatura interna, sem derating. Escaneiem esse QR Code aqui, que vocês vão ir para o nosso Linktree, lá onde a gente tem toda a biblioteca de documentos, vídeos, termos de garantia em metro, tudo que vocês precisarem está reunido aqui nesse Linktree. Vou deixar o QR Code aqui um tempinho para o pessoal escanear. Show de bola, tá dando tempo para a turma escanear aí. E aqui está o meu contato, pessoal. Caso vocês precisem aí tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, sintam-se à vontade. Mais uma vez aí agradecendo o pessoal da Dynamis, Júlio, Lívia, todo mundo pela abertura do espaço aí. É sempre bom estar com vocês e vamos seguir juntos aí, né, na nossa tarefa árdua de vender qualidade nesse mercado aí que tá difícil. Obrigado pelo pessoal aí, pela participação. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Eduardo, pela apresentação. É sempre um prazer receber você, receber em Phase para falar de coisa boa, né? E para finalizar o nosso evento aqui, bem rapidinho, pessoal, a gente vai falar algumas promoções que nós temos, tá? Algumas condições especiais desse mês, a gente está com taxa reduzida do Santander, então a gente sabe que financiamento é uma questão bem sensível quando a gente está falando em negociação de fotovoltaico, então entre em contato com a turma ali
responsável pelos nossos financiamentos. Tirem suas dúvidas, eu tenho certeza que vão ser muito úteis aí o pessoal no dia a dia de vocês para encontrar a melhor taxa para oferecer para o cliente, tá? Tá valendo muito a pena. Como comprar conosco? Vou deixar um tempinho por QR Code também, que é a nossa plataforma, tá? O pessoal que ainda não acessou, se cadastra lá, é a plataforma que a gente, como o Eduardo falou, buscou automatizar o máximo possível em relação às tecnologias que a gente trabalha, então entrem lá, vale a pena conhecer. E não, por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, que é por lá que você fica sabendo das novidades dos produtos, das novidades da Dynamis, das promoções que a gente faz aqui, né, campanhas, e também dessas novidades sobre os equipamentos que a gente está sempre soltando lá. Beleza, gente? Obrigado pela presença. Essa aula vai estar disponibilizada no YouTube e também o material que a gente trabalhou aqui vai ser enviado para o e-mail se você se inscreveu. Então, para os inscritos não no evento, vai ter no e-mail ali recebido certinho o produto, tá bom, galera? É verdade, mais um ponto aqui para a gente falar. Na nossa plataforma, pessoal, se você não conhece, essa é a carinha dela, né? Tem as funções de monte seu kit, produtos à sua escolha facilitada. No final, a gente criou o nosso outlet para comercializar itens de queima de estoque, tá? Então, coisas que a gente tem aqui, principalmente estruturas que a gente está. É uma linha que mudou, né? Ou tem poucos itens. Os preços estão bem atrativos, gente. Preço de kit aqui, tá? Então, é só você clicar aqui para vender, falar com o seu consultor para entender como inserir isso dentro de um kit, né? Ou trabalhar com esse produto que está disponível. Vale a pena conferir que os preços estão muito legais. Principalmente, tá com aquele projetinho que quer botar um fibromadeira, quer botar um telhado metálico, solo, tem estrutura de solo muito atrativa ali, então vale a pena. Vale a pena conhecer. Então, gente, obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima hora técnica aí. Valeu, Eduardo. Errado o evento aí.